Quando o Senhor ele fala é necessário, nós vemos que ele tinha um propósito em passar por Samaria. Quando nós vemos que o Senhor ele tem um propósito em passar por Samaria, logo trazendo para todos nós que estamos aqui, eu trago para a igreja do Senhor inteira, que o Senhor ele tem um propósito. Quando o Senhor ele sai para ir ao encontro ali daquele poço de Jacó, para tomar água, deixa os seus discípulos ir buscar comida. A primeira cidade que tinha cerca de 2 quilômetros com distância, o propósito do Senhor era se encontrar com aquela mulher samaritana. E dessa mesma forma acontece com cada um de nós. Quando o Senhor ele nos chamou, quando ele tocou no seu coração, ou colocou alguém para te chamar, para vir para a casa do Senhor, ele tinha um propósito. O Senhor ele tem um propósito tanto com crianças, adolescentes, homens e mulheres. A palavra do Senhor ele vai dizer que quando ele pera ali aquele poço que ali Jacó tinha cavado na sua época, a palavra do Senhor diz que perto do meio-dia, ou seja, na hora sexta, aparece uma mulher samaritana. É algo inusitado aqui que nós podemos compreender, que aquela mulher, por que ela foi buscar essa água neste horário, sendo que meio-dia o sol é quente, e aquela mulher ali, ela estava sozinha naquele lugar. Logo nós vemos que existia uma espécie de preconceito com aquela mulher samaritana. Mas antes de entrar nessa história, eu quero falar como surgiu essa rixa entre os judeus e os samaritanos. Quando o governo sírio, eles vieram ali e tomaram cativo o povo de Israel, ou seja, ali os judeus, eles levaram alguns cativos para a Síria, e ali ficou alguns judeus. O Senhor ele tinha uma ordem para os judeus, eles não ali se comunicarem ali, para que os judeus eles não misturassem o seu sangue com outras raças, para que os judeus eles não adorassem a outros deuses. Mas esses judeus que ficaram ali naquela região onde se chama Samaria, eles ficaram alguns, e o rei da Síria, ele trazia outros escravos, e ali alguns judeus, eles se relacionaram com mulheres da Síria, e sírios ali se relacionaram com mulheres judias, e assim nasceram os samaritanos. Quando o povo foi libertado, quando os judeus vieram e retornaram ali cativo, eles viram que tinham judeus que não eram do sangue puro, que não eram judeus ali puro, mas mesmo que os samaritanos ali fossem descendentes de Abraão, tinham preconceito entre os judeus e os samaritanos, e sempre que eles se encontravam tinha uma rixa, tinha uma briga. Na Bíblia Sagrada vocês vão ver que muitas vezes eles não aceitam os discípulos entrar em alguma região, e quando o Senhor fala é necessário, significa ali que tinha um impedimento, e significa também que Deus tinha um propósito. E quando o Senhor ele entra em Samaria, ele estava quebrando barreiras que para o homem era impossível, mas para Deus não era. Quando ele entra em Samaria, ele estava rompendo barreiras, preconceito ali raciais daquela época, preconceitos religiosos, vendo que os samaritanos adoravam naquele monte e os judeus adoravam em Jerusalém. Então o Senhor ele estava quebrando preconceito por causa de raça, ele estava quebrando preconceito por causa de religião. E quando o Senhor Jesus ele fala com uma mulher, ele estava quebrando outro preconceito. Não era comum um homem estar falando com uma mulher, mas quando o Senhor Jesus ele tem um propósito em uma vida, ele vai aonde for para buscar aquela alma. Quando ele tem um propósito com alguém, pode se passar os céus e a terra, mas a palavra dele vai se cumprir. A palavra do Senhor Jesus vai dizer no livro de João, capítulo 6, versículo de número 37: todo que o Pai me deu virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Senhor tinha um propósito com a samaritana, era resgatar aquela alma estava longe da verdade, e por isso o Senhor colocou no meu coração, neste culto de libertação, trazer a palavra da mulher samaritana. Aquela mulher chega no poço, o Senhor pede algo simples para ela: dá de me beber desta água. Sabe o que eu entendo? O Senhor ele nunca vai pedir algo que você não possa fazer,
você, por mais que você fala, é difícil, está doendo, eu não estou suportando, mas o Senhor, quando Ele te pede, Ele sabe que você dá conta. Quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu, desde o ventre da sua mãe, para ser um servo, para ser uma serva, é porque Ele sabia que você ia dar conta. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher diz: Senhor, como sendo tu judeu, pedes-me de água, sendo que eu sou samaritana. E o Senhor, Ele vai dizer naquele mesmo versículo ali: se tu souberes o dom de Deus, e quem é que te diz dar de beber água, tu lhe pediria, Ele daria água viva. A mulher fala: Senhor, o poço é fundo, e tu não tem com que tirar essa água. O Senhor, Ele fala que aquele que beber a água que Ele tem, se fará nele uma fonte de água viva, que saltará para a vida eterna. Irmãos, acompanhe aqui comigo. A mulher estava falando ali de coisas terrenas, a mulher estava falando de coisas superficiais, a mulher estava falando de coisas limitadas, mas eu digo para você que nessa noite, assim como o Senhor falou para aquela mulher, enquanto a mulher estava ali com as escamas nos olhos, e o Senhor estava ali falando do amor, da palavra e de coisas espirituais. Muitas vezes nós estamos limitados ao terreno, ao bem material, estamos limitados a coisas que estão diante dos nossos olhos, mas o que o Senhor tem para você é coisas espirituais, é coisas eternas, é coisas ilimitadas. Quando Ele está falando de água viva, Ele está falando de salvação. Foi para isso que o Senhor te chamou nesta noite, é para isso que Ele toca no teu coração e fala: meu filho, minha filha, vai para a igreja, vai para os caminhos do Senhor, porque o Senhor, Ele tem um propósito com cada vida, mas é necessário o que? Abrir o coração para o Senhor Jesus. No livro do apóstolo João, um livro que foi escrito pelo apóstolo João, chamado de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa casa espiritual, Ele está falando acerca de corpo, Ele está falando acerca de você, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Talvez o templo esteja sem o Espírito Santo, mas quando você abre o templo, quando você abre a porta do teu coração, Ele entra e faz morada, e nessa morada tem cura, tem libertação, tem santificação, tem salvação, tem porta aberta e principalmente salvação. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. E o Senhor continua a conversa com aquela mulher no versículo 15. A mulher fala: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui beber. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isso dissesse com verdade. E naquela hora aquela mulher fala: vejo que o Senhor é um profeta. No versículo de número 19, aquela mulher estava sofrendo ali preconceitos. Nós vemos que até nos dias de hoje, algumas mulheres elas sofrem preconceitos. E vocês imaginem agora, há 2000 anos atrás, essa é alguma das explicações teológicas daquela mulher estar indo buscar aquela água naquele horário do sol quente. Mas só que o Senhor Jesus não olhou para quantos maridos ela já teve. O Senhor não olhou que ela era samaritana. O Senhor não olhou que a raça dela tinha uma mistura de judeu com outros povos gentios. O Senhor não olhou que eles adoravam no monte e os judeus adoravam em Jerusalém. Mas quando o Senhor olhou para aquela mulher, Ele viu uma filha. Ele viu alguém que ele ia morrer na cruz do Calvário lá na frente por ela. Ele viu ali um pecador que ia se arrepender dos seus pecados. Ele viu alguém que futuramente ia cruzar os céus, porque ia confessar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ela começa a perguntar ali, ainda ela está no terreno, ela ainda está no superficial, ela está ali no limitado. E ela diz: nossos pais adoraram neste monte,
E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. O que a palavra do Senhor Jesus, ela diz, a palavra do Senhor vai dizer, que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que recebeu, Ele deu o poder, Ele deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Muitos judeus o rejeitaram, mas eu creio que a maioria, se não todos que estão aqui, aceitaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E se não aceitaram, eles vão aceitar pelo poder da oração, da consagração, e porque tem alguém orando por você. Glória a Deus, aleluia. No versículo 23, o Senhor vai falar uma palavra que serve para todos nós. Ele vai dizer: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o que adoram, adorem em espírito e em verdade. Como é que eu adoro a Deus em espírito e em verdade? É quando eu me entrego por inteiro, é quando eu sei que eu necessito, que eu tenho que ser liberto de algo, é quando eu sei que para mim é se aproximar mais um pouco do Senhor, eu vou ter que dizer não para algumas coisas da minha vida, eu vou ter que dizer não para algumas pessoas que não podem andar do meu lado, eu vou ter que dizer não para algumas coisas que infligem ao meu Deus. Dizer não aqui, irmãos, é falar para o Senhor Jesus, é confessar o nome dele, para que todos ali possam conhecer. A palavra do Senhor vai dizer assim, meus irmãos, que aquele que confessar o nome do Senhor diante dos homens, o Senhor confessará o seu nome diante do seu Pai, e aquele que o negar o seu nome diante dos homens, o Pai o negará o seu nome. Adorar a Deus em espírito e em verdade é quando você se entrega por inteiro. É o evangelho com cruz. O que é o evangelho com cruz? É aquele evangelho que eu rejeito tudo aquilo que não serve para a minha vida, tudo aquilo que não pode continuar comigo, porque eu sou um servo de Deus. O evangelho com cruz é aquele evangelho com renúncia, diferente daquele evangelho que não tem cruz. Qual é o evangelho que não tem cruz? Aquele evangelho que pode tudo, aquele evangelho adaptado para o mundo, aquele evangelho que tenta ganhar pessoas com estratégias do mundo. Mas o evangelho com cruz, sabe qual é o sinal que você está carregando uma cruz? O evangelho que você carrega uma cruz, sabe qual é? É aquele que mesmo que o milagre ainda não aconteça, mas você não saiu da casa do Senhor. É aquele milagre ainda, o evangelho com cruz é aquele evangelho que mesmo quando você perde um parente, mas você ainda continua na casa do Senhor. O evangelho com cruz é mesmo quando a água corta, quando a energia corta, e você continua adorando ao Senhor. O evangelho com cruz é aquele que você nega o mundo, você nega todas as coisas superficiais e passa a adorar somente o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E a mulher fala assim: eu sei que o Messias vem. Até agora ela não estava entendendo, até agora ela não tinha entendido ainda. Aí o Senhor fala: eu sou o que falo contigo. E ele diz na parte B, quando ele vier, ela fala, quando ele vier nos anunciará tudo. E Jesus fala: eu sou o que falo contigo. E nisto vieram os discípulos e se maravilharam ali, pois ele estava falando com a mulher. Aquela mulher era samaritana, e aquela mulher ali estava naquele poço provavelmente sozinha, algum motivo tinha, e eles se maravilharam. E aquela mulher, ela sai e vai falar para os outros samaritanos: sei, eu vi alguém ali que sabe tudo quanto eu tenho feito. Ele é um profeta, ele é o Cristo a qual nós estávamos falando. Irmãos, é impossível você conhecer o Senhor Jesus e não querer anunciar Ele para alguém. É impossível você conhecer a Deus e não falar de Jesus para alguém. É impossível você ser tocado por Deus e você não querer passar aquilo que você está sentindo para outra pessoa. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor, ele vai dizer no versículo 31, a palavra dele:
Os discípulos falam: mestre, vem comer, mestre, vem comer. E naquela hora eles falam, e o Senhor fala: porém diz, uma comida eu tenho para comer, a qual vocês não conhecem. E os discípulos começaram a falar: alguém trouxe alguma comida? O Senhor comeu, Senhor? E ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém. Às vezes nós ficamos: na minha comida eu tenho que comer, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que estar perfeito para me fazer a vontade, para me estar pregando, para me fazer isso, eu tenho que estar perfeito. Será que essa é a comida que você tem? Será que essa é a comida verdadeira? Porque o Senhor disse que a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou. Coloque a obra, coloque as coisas de Deus em primeiro lugar, pois a palavra do Senhor diz: buscai o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. No livro de João capítulo 6 versículo 27, o Senhor ele vai dizendo: trabalhai pela comida que permanece para sempre. Trabalhai pela comida. O Senhor, em toda a palavra, muitas vezes nós estamos preocupados com coisas terrenas, mas Ele te oferece coisas eternas: salvação, alegria, o Espírito Santo. E com o Espírito Santo vem paz, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E esses são os frutos do Espírito Santo de Deus. Aquela mulher nunca mais foi a mesma, e eu creio que você nunca mais será o mesmo. Todas as vezes que você entrar pela porta desta igreja, você nunca mais vai sair da mesma maneira que você entrou. Sabe por quê? Porque você sai daqui alimentado de coisas espirituais, sai alimentado de coisas eternas. O próprio Senhor Jesus, ele diz para Satanás, quando ele foi tentado, quando ele pega aqueles 2 pães e fala: se tu és o Filho de Deus, manda que transforme essas 2 pedras em pães. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O teu alimento, ele sai da boca de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando eu falei assim, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, é impossível nós não queremos passar para outras pessoas. É impossível você conhecer Jesus, você ter sido tocado pelo Espírito Santo de Deus e você não querer passar para alguém. Eu sempre lembro, quando eu vejo o pastor João, eu já até falei isso aqui para algumas vezes. A primeira vez que eu tive um contato com ele na Avenida Goiás, e eu